Olá, pessoal. Eu sou Maurício, residente do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. E eu sou Amanda, residente também do curso de Química do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa história sobre a tabela periódica, os elementos da tabela periódica, com o silício e o germânio. Bem, pessoal, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o silício. O silício é aquele elemento cujo, na tabela periódica, ele tem uma massa atômica de 28 unidades. Seu número atômico é 14. Ele possui, então, 14 prótons e 14 elétrons. E o silício ele é o elemento do grupo 14 da tabela periódica. Ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Uma curiosidade sobre o silício é que ele é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. E sua estrutura cristalina, ela se assemelha muito com a estrutura do diamante. Partindo disso, a gente pode encontrar o silício na natureza, como na argila, em pedras de granito e na areia. E ainda em outros tipos de mecanismos a gente consegue encontrar esse silício. E vale ressaltar que normalmente ele é encontrado na forma de dióxido de silício, o O2Si, ou CiO2. Então, quanto aos isótopos do silício, o silício ele tem 9 isótopos, com um número de massa entre 25 a 33, e o seu isótopo mais comum é o silício 28, com uma abundância de 92,23%, e o silício 29, que tem uma abundância de 4,72%, e o silício 30, que tem uma abundância de 3,1%. Quanto às aplicações do silício, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, que são o vidro, o cimento, a cerâmica e a das maiorias dos semicondutores e silicones. Então, no vidro, no cimento, cerâmica, a gente consegue encontrar aí o silício. Ele é um elemento que está presente nesses exemplos que eu acabei de falar. Então, já nas aplicações do silício, eles são bastante utilizados como os semicondutores e ele é bastante utilizado na indústria eletrônica, como, por exemplo, na liga de silício e germânio. Essas ligas de silício e germânios, ela auxiliam o desenvolvimento de aparelhos eletrônicos. Ele faz com que aquele aparelho eletrônico ele tenha uma velocidade maior, ele se desenvolva melhor do que os aparelhos convencionais que não são usados a ligas de silício e germânio, e são utilizados apenas o silício. Então, por ele ser um semicondutor, ele pode formar ligas. E também ele é usado nas placas solares. A gente também consegue ver nas placas solares alguns semicondutores de silício. Partindo disso, agora a gente vai estudar um pouco sobre o germânio com o professor Maurício. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre o germânio, um elemento bastante utilizado na indústria de eletrônico devido à sua propriedade de semicondutor. Uma curiosidade importante sobre o germânio é que ele foi previsto mesmo antes de ser descoberto, né? O germânio ele foi previsto pelo professor Dmitry Mendeleev em seus estudos sobre a composição da tabela periódica, onde o chamou de eca-silício, e com uma previsão incrível de detalhe, previu que seria um elemento metálico cinza escuro e de propriedades semelhantes, né, entre a do silício e a do estanho, mesmo sem ter uma amostra, né, para estudo. Só em 1866 foi descoberto pelo químico alemão Clemens Winkler, quando fazia análise de rotina no minério argirodita, recém-descoberto, numa mina perto de Freiburg, na Saxônia, né? E detectou, né, a presença de um elemento até então desconhecido, e o chamou de germânio, em homenagem à sua terra natal. Depois, em seus estudos, pôde confirmar as previsões de Mendeleev. Os minérios mais ricos em germânio são a germanita e a ranierita, né? O germânio acontece na forma de seus sulfetos, né? Na germanita, a proporção de germânio é cerca de 69%, enquanto na ranierita
é algo entre 7% e 8%, né? O germânio purificado ele é obtido a partir do processo chamado de fusão fracionada, né? Quando a partir dos seus minérios. E esse processo se dá pelos diferentes pontos de fusão de cada elemento presente no minério. Nas condições ambiente, é um sólido duro, e quebradiço, de brilho intenso, e coloração branco acinzentada. E na natureza, o germânio não é encontrado na forma elementar, mas como componente de minérios complexos, como a germanita e a ranierita, né? O germânio purificado tem um arranjo cristalino cúbico do tipo diamante, em que cada átomo está ligado covalentemente com o vizinho mais próximo, né? Formando um arranjo tetraedro. E cada átomo também se encontra localizado no vértice desse tetraedro regular, né? Essa forma cristalina do germânio é bem interessante quando falamos de semicondutor, né? Na sua propriedade de semicondutor. Bem, o germânio tem como símbolo Ge, é um semimetal, ou seja, metalóide, né? E tem por característica a propriedade de ser um semicondutor. Ocupa a terceira posição do grupo 14, o mesmo grupo do carbono e do silício, né? O que lhe confere características semelhantes. Faz parte do quarto período da tabela periódica e possui número atômico igual a 32. A sua massa atômica ponderada aproximadamente é igual a 72,63 unidades de massa atômica. E quando observamos sua camada de valência, percebemos que o germânio ele é tetravalente, né? Isto é, possui 4 elétrons na sua camada de valência, o que lhe confere a capacidade de realizar 4 ligações, assim como o carbono e o silício. Algumas informações gerais, algumas já foram faladas, mas nessas propriedades atômicas podemos ressaltar aqui raio atômico de 122 picômetro, né? A raio atômico é a distância média entre dois núcleos do átomo de germânio. Outra informação geral bastante importante é a configuração eletrônica, que é argônio 3D10, 4S2, 4P2, o que confere a característica de ser tetravalente, né? Outra informação importante é o estado de oxidação, que varia de -4 a +4. Né? E os mais comuns são o +4 e o +2. Bom, pessoal, para entendermos a propriedade de ser semicondutor que o germânio possui, né, precisamos rever alguns conceitos, né, como tabela periódica. E o fragmento, né, da tabela periódica nos mostra a relação diagonal de crescimento dos raios atômicos do grupo principal, que vai da esquerda para a direita em um período e de cima para baixo em um determinado grupo, né? Entretanto, ao observarmos a relação entre germânio, galho e arsênio, notamos que eles diferem minimamente os seus raios atômicos, né? Isso é importante quando pensamos na aplicação de semicondutores e na teoria de banda, né? Principalmente quando falamos de semicondutores extrínsecos, né? E na dopagem da nossa rede cristalina, né? Mas o que é a dopagem da rede cristalina? A dopagem nada mais é do que a substituição de um átomo de germânio na nossa rede cristalina por um átomo do grupo 15 ou do grupo 13, né? No caso do grupo 13, galho, e do grupo 15, arsênio, né? Outro conceito bastante importante que devemos entender é o conceito de lacuna de banda, né? O que é a lacuna de banda? A lacuna de banda, pessoal, nada mais é do que a energia necessária para que os elétrons possam migrar, né? Ou da sua banda de valência para a banda de condução, né? Ou seja, a banda de condução ser povoada termicamente por elétrons, né? E o infográfico aqui ele nos mostra uma relação de energia e condutividade, né? Onde podemos perceber que o carbono ele tem um gap, né, de lacuna de banda de 5,39 electrovolts, bem diferente do silício, que é 1,10,
e do germânio e o do estânio, que são bem menores, né? Ou seja, esse valor para o carbono faz com que ele seja um isolante e não um condutor, e muito menos um semicondutor, né? E para o silício e germânio, a condutividade ela se acentua. Isso é demonstrado descendo no período, no grupo, né? Descendo em um grupo da tabela periódica. Outro conceito bastante interessante para a gente entender, né? Como é que funciona essa condução, né? Nós temos dois tipos de semicondutores do tipo P e os semicondutores do tipo N, né? Tipo P é positivo e tipo N negativo. Para os semicondutores do tipo P, né? Como é que isso acontece, né? Justamente a questão de nós doparmos, né? Ou retirarmos um átomo de germânio da nossa rede cristalina e substituir por um outro átomo, né? Nesse caso, para ser positivo, tem que ser do grupo 13, né? Como percebemos aqui o número 3 ao centro, é porque existem apenas 3 elétrons de valência na camada de valência dos elementos do grupo 13. Bem, a finalidade de fazer dopagem na minha rede cristalina, né? Tem o intuito de melhorar o rendimento do meu cristal, né? Ou seja, melhorar a condução, a condutividade elétrica, né? Então, como é que isso funciona, né? Então, ao substituir o meu átomo de germânio por um elemento do grupo 13, por exemplo, o galho, né, que tem valência 3, isso permite, né, a formação de buracos positivos na minha banda de valência, né? E isso faz com que a minha banda de condução, a minha lacuna, né, de banda de condução diminua e diminua também a lacuna de banda, né? Consequentemente, meu potencial, né, elétrico, né, ou meu gap, né, assim dizendo, diminui, melhorando a condução elétrica do meu cristal, né? Semelhante acontece quando dopamos, né, ou substituímos um átomo de germânio com elementos do grupo 15, né? Nesse caso, o arsênio, né? O que vai gerar um excesso de elétrons ou uma sobra de elétrons, né? E esses elétrons em excesso vai povoar a nossa banda de condução, né? E isso diminui o nosso gap, né? O nosso gap e, consequentemente, a nossa lacuna de banda. E isso vai gerar, novamente, um rendimento melhor na condução elétrica do meu cristal. Bom, algumas aplicações, né, do germânio em termos de semicondutor, né? Ele é bastante utilizado em produtos eletrônicos, né? Por exemplo, aqui em amplificadores de guitarra de baixa tensão, né? Também é bastante utilizado em fibra ópticas, tá? O germânio tem essa característica. Em lentes de infravermelho, o germânio é bem sensível aos raios infravermelho, então esses instrumentos que captam a luz de infravermelho, ele é bem utilizado, né? Instrumento de luz noturna, telescópio também. E na produção de garrafa PET como tetracloreto de germânio, né? Nesse caso aqui, ele serve como catalisador. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. E até a próxima.